dia, meu nome é Lucas Mendonça. Meu nome é André Leme. Bem-vindos ao nosso segundo episódio do DescontraCast e vamos entrevistar o professor e ex-aluno Luiz Gustavo Nadalim. E aí, tudo bom? Tudo bem, André? Tudo bem, Lucas? Bom dia, professor. Bom dia. Nós vamos falar com você aqui. A gente queria saber, né, sua história do colégio, como você entrou, como era ser aluno, né? Será que você tem alguma história para compartilhar com a gente como aluno da escola? Olha, antes de começar aqui a contar histórias, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui no DescontraCast. Sei que esse podcast é muito legal e vai ter muito fruto. E tenho, Lucas, claro, várias e várias histórias como aluno e hoje também como professor, mudando de bancada, assim poderia dizer, né? Porque quando você é aluno, você tem uma percepção do colégio e quando você passa para professor, você começa a entender várias coisas de quando você era aluno, né? Então, eu poderia contar várias histórias e como é o DescontraCast, eu vou tentar aqui fazer com que sejam histórias legais e, enfim, espero que vocês gostem. Então, quando eu entrei aqui em 2011, no quarto ano, tinham apenas 3 alunos. O Thiago Lima, o Emerson e eu. Ou seja, se 2 faltavam, era aula particular, né? E nós tínhamos o professor Matheus, que era o nosso regente de turma. Então, o que acontece? O Emerson era um aluno que ele era cadeirante. Então, o que acontece? O colégio estava iniciando e já tinha esse aluno que era cadeirante. E o que acontece? Nós tentávamos incluir ele em todas as atividades. A gente queria ser muito amigo dele e tal, enfim. E o professor também. O professor Matheus gostaria que ele se enturmasse nas atividades. O que a gente fazia? Naquela época, como o colégio era menor, então a gente podia trazer skates, longboards, bicicletas, enfim, a gente trazia, né? E no pátio a gente fazia algo muito divertido, que era pegar o longboard da saída lá do bosque e descer toda a rampa e vir parar aqui no início do refeitório. Então era muito legal fazer isso, porque você vinha passando e todo aquele par, enfim, era muito emocionante fazer isso. Certa vez o professor Matheus pegou e falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Emerson no skate e eu vou acompanhando do lado para segurar ele qualquer coisa. Então preparou, foi aquele evento, não, vai ser o dia, a gente vai lançar o Emerson, enfim, ele vai participar, ele vai gostar muito e tal. Colocou ele no skate, colocou um capacete azul, muito claro, aquele de frango de sadia, que é aquele capacete, não sei se vocês já viram aquele que cabe bem assim, parecia, ele estava entrando na missão, o cadeirante, enfim, estava deitado no longboard e ele veio descendo. Então ele começou a descer e o professor Matheus veio acompanhando do lado. De repente passou um pouquinho de tempo e ele começou a berrar. Pessoal, não dá, eu não consigo acompanhar, alguém segura ele. E eu lembro que nesse momento todo mundo parou, ficamos assim, perplexos, o que a gente vai fazer, o que vai acontecer? Todo mundo ficou olhando a situação e o cadeirante foi com tudo. E não deu para segurar ele. E ele acabou colidindo com a parede ali do refeitório. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas foi muito legal que tinha nesse sentido de colocar o cadeirante e participar das atividades. Teve outra também, certa vez que a gente fazia no intervalo com esse cadeirante, que era de fazer brincar com ele, e a brincadeira era o seguinte, para estimular os braços dele, a movimentação dele, nós fazíamos naquela casinha de madeira, a gente fazia com que ele subisse, usando seus braços, né? Subisse aquelas cordas e chegasse. Enquanto ele subisse, tinha a equipe de defesa e a equipe de ataque. Então, coisa que em geral a gente brinca também no intervalo, né? E aí, certa vez, faltou o cadeirante. Então o professor teve a ideia ao contrário de fazer. Que era o quê? Alguém vai simular ser o cadeirante. Então, pegamos um aluno e amarrou as pernas, só que além de amarrar as pernas, amarrou os braços. O que não tem sentido nenhum, né? Porque o cadeirante é também o movimento dos braços, né? E aí, esse aluno foi subindo, só que ele não subiu pelas cordas. Ele subiu pelo escorregador. Então ele começou a subir, tudo amarrado, indo. Só que quando ele estava quase chegando lá em cima, ele não aguentou e ele se jogou lá de cima. Resultado, ele quebrou o ombro. Então, enfim, eram as histórias assim que aconteciam quando eu era aluno. Isso, claro, bem no início, mas eu lembro que a gente tinha um ambiente aqui muito legal de amizade, né? A gente podia contar muito com os outros e tal. Era muito bacana. Você podia comentar como a sua família conheceu o colégio? Então foi muito simples, eu acho, porque minha mãe apostou muito no projeto, né? Ela conheceu por meio de amigas e outras pessoas, e ela apostou muito no colégio, né? Ela loucura, né? E ela colaborou muito aqui, né? Minha mãe realmente apostou muito, falando assim, olha, vai dar certo esse projeto, né? Sim. E aí ela conheceu e apostou, e hoje ela colhe os frutos, assim, né?
E ela fazia de tudo aqui. Comprava comida, fazia transporte de comida, uniformes, enfim. Ela estava tudo sempre aí Legal. e fazia bastante coisa. Você falou que você chegou no 4º ano aqui no colégio. Antes você estudava em que colégio? Eu estudava no Colégio Sagrado, atualmente é a Rede Sagrado, mas Sim. chamava Santa Terezinha. Legal. E para ser professor, assim, você quis mais porque você gostava da escola ou porque... Como é que você teve a ideia de ser professor aqui da escola? Então, para pensar professor, eu queria ser rico. É por isso que eu estou brincando. Claro que não, não é isso aí. Não, eu pensava muito em ser professor porque eu gostava muito. Eu acho que como se tinha esse ambiente muito legal no colégio, e eu via essa interação que nós temos com os professores, de essa amizade que nós criamos, assim, né? Como é legal estar com os professores e brincar. Era muito bacana, né? Por ser um colégio também em que todas as famílias se conheciam muito e muito bem. Eu via com os professores muito motivados, né? Falei, nossa, eu quero ser também para poder ajudar muita gente e participar disso, né? E aí, saindo aqui do colégio, eu me formei. E aí, depois, enfim, cheguei a trabalhar um pouquinho de tempo no Positivo, ajudando também, né? Enfim, lá no Positivo. Mas aí deu pouco de tempo e já voltei para cá, né? Aí, realmente, eu falei, nossa, aqui é muito bem legal, melhor, muito bem sim. melhor do que aqui. Uhum. E como que era o terceirão aqui na época que você estudou aqui? Olha, eu lembro que foi um ano bem, assim, exigente, né? Era um ano que puxava muito, né? Nós tínhamos aqui o diretor Paulo Henrique Neiva e ele puxava muito o nível acadêmico, né? Então foi um ano muito bom, que me ajudou muito principalmente a ganhar tempo de estudo, né? Você ficava lá sentado estudando, estudando e principalmente de exigência consigo mesmo, o esforço, isso aí me ajudou muito, tanto a parte acadêmica como profissionalmente, né? Foi muito legal. Você percebeu um crescimento, assim, da escola, do 4º ano até o ensino médio, assim? Tinha mais aluno, era melhor a qualidade? Olha, sim, isso aí é um fato. E hoje eu olho como professor, eu lembro dessas histórias, claro, não só do cadeirante, também várias e várias outras, né? Poderia ficar contando aqui. Mas que eu vejo que agora o colégio está excelente, excelente, assim. Dos professores aqui eu vejo a equipe muito boa. Eu falo, isso é muito legal, eu gosto muito de trabalhar aqui também. Eu acho que é um ambiente muito legal. E assim, o colégio está crescendo e agora vai crescer cada vez mais, né? Mas eu lembro de que cada ano se tinha as novidades, né? Então, por exemplo, esse ano vai inaugurar o refeitório. Nossa, esse ano vai acontecer tal coisa. Nossa, esse ano a gente vai entrar no centro de convivências. Enfim, você ia tendo aula sempre com o som da maquita, né? As coisas serrando, ia caindo todas essas coisas. Mas que era muito legal, né? Porque sabia que as pessoas que estavam aqui queriam que o projeto saísse, né? Então eles estavam muito felizes e assim, otimistas de que essa coisa, que o colégio ia sair, né? Você contou uma história como aluno, você poderia contar agora uma história assim, descontraída como professor? Bom, aí tem várias, né? Porque vocês me conhecem desde aí do terceiro ano, né? Quando eu ingressei aqui, eu lembro que o professor Vitor Matheus e eu, nós trabalhamos com vocês no... Na verdade, foi no 4º ano. Mas no terceiro ano eu entrei, estava o professor José Carlos, o Bruno Pesucci e eu, né? Sim. Enfim. Então, assim, tem várias e várias, né? Eu, em geral, sou conhecido aí pelas loucuras que faz como professor, né? Vocês podem bem lembrar aí, por exemplo, do Homem-Aranha, né? Que eu entrei com a fantasia de Homem-Aranha, coloco pra cá. Sim. Enfim, então é muito legal, né? Mas uma história, assim, bem concreta, eu não lembro. Eu lembro disso que entrei do Dia das Crianças, da Semana da Criança, Dia da Fantasia. Coloquei a música do Homem-Aranha, pulei a janela e comecei a correr pelo pátio, um monte de aluno vindo atrás. Ah, o Homem-Aranha! E aquela coisa, eu falei, nossa, o que é isso, né? E aí disso foi bom, sabe por quê? Porque aí eu consegui uma vez como animador de festa. Então saiu esse contato, nossa, no Dalim e tal, tem a fantasia do Homem-Aranha. E aí uma família me contactou e falou, você não quer ir na festa do meu filho, ele gosta muito do Homem-Aranha. E aí eu fui na festa, enfim, fiz aquelas brincadeiras de crianças e tal. E aí depois eu apareci com o Homem-Aranha, né? Com a fantasia e tal. Nossa, que legal e tal. Enfim, então foi uma coisa legal. Agora eu não faço mais isso, né? Claro. Agora eu tô focado mais na... Enfim. Quando você entrou no colégio, no 4º ano, o colégio ia até que ano? Ia até que ano? O colégio ia até o 5º. Porque antes de eu entrar, que começou em 2010, né? Realmente as aulas, se tinham o 2º ano. E aí viria abrir o 3º ano em 2011. Só que como muitas famílias que estavam aqui tinham irmãos, enfim, se tinha mais a possibilidade de abrir alunos, aí abriu o 3º, 4º e 5º ano. Então meu irmão estudava no 5º e eu estudava no 4º, né? Então, enfim, a turma do meu irmão e depois era o 4º e 5º, né? Entre esse intervalo, assim, algum ano, tipo,
sei lá, você foi do quinto pro sexto, daí não tinha essa turma, daí, sei lá, você precisou ir para um colégio e depois voltar? Aconteceu Não, isso? isso não. Como na turma do meu irmão, né? Ele foi abrindo, né? Então sempre teve, né? Ah, então, Então não precisou, né? Nunca tive essa preocupação. E, enfim, era muito bacana, porque nós íamos abrindo, né? Então, um pouco assim, a turma da frente abria e depois a gente já pegava um pouquinho de privilégios, né? Aí as outras que vieram já estavam muito mais estruturadas, né? Mas, em geral, nós éramos testes, assim, para os projetos que iam aparecendo, para as coisas que iam surgindo, né? sim. E qual que foi o projeto que você mais gostou de fazer aqui como professor? Como professor, olha, tem vários, né? Sim. Mas eu lembro, primeiro eu vou falar um como aluno. Um como aluno era muito legal, que nós fazemos a história do universo. Então, em um ano. Então, hoje tem a Feira de Ciências, tem a Feira Cultural, enfim. Mas nós fazíamos a história do universo. Então, a gente pegava um mês, o ano, quer dizer, dos 12 meses, né? E separava toda a história do universo. Então, comecei lá com o Big Bang. E aí nós íamos trabalhando, né? Fazer isso como se fosse um papel craft. Ia estruturando os dias e que equivalessem à passagem de tempo, né? E chegava lá em dezembro, com o surgimento da humanidade. E a partir disso vinha todos os outros... O que acontecia com o homem, toda a história da humanidade, né? Então era muito legal, que eu lembro disso que era no sexto, depois eu apresentei no nono, e que envolvia todas as disciplinas, né? Então era muito bacana, né? E como professor? Como professor, aí vocês me pegaram. Me pegou de surpresa. Mas eu gosto muito do quarto ano, tô trabalhando no Soroban, que é, enfim, de matemática, né? Também vocês já tiveram A gente trabalhou, né, no quinto ano, eu acho. no quinto ano. Sim, sim, sim. Quando você era nosso professor de matemática. Sim. Então eu quero investir muito no Soroban, né? Que é um ponto que eu vejo de matemática que pode ajudar muito, né? Você trazia aqueles desafios lá. Quais desafios? Não lembro. Não, Tinha uns níveis lá, tinha daí a uns- gente tinha um tempo lá pra montar tudo, assim. Ah, lembro, que era o kill, que eram os kills, né? Como se fossem as faixas para você poder chegar nos graus, né? E como você se sente assim sendo PEC, né, professor regente da escola do quarto ano? É legal, assim, emocionante, tudo. Nossa, eu choro de alegria toda noite. Estou brincando. É muito legal, eu gosto muito, porque principalmente agora no final do ano, né? Tá se caminhando para o final, você vê os frutos, né? E olhando assim, como eu tive o privilégio de participar na educação dos pais, né? Então eu ajudei eles, né? Os garotos crescerem também, né? Os alunos crescerem, enfim. É muito bonito de ver isso, né? Você já Então- foi PEC de outra turma além do quarto ano? Ou Não, só ano foi passado foi o primeiro ano como regente, fui do quarto ano. E nesse ano eu repeti de novo no quarto ano. Então é muito legal que você vê o crescimento dos garotos e vê como eles vão crescendo e vão amadurecendo, vão sendo mais responsáveis, vão adquirindo as rotinas, vão, enfim, e vão evoluindo até nas matérias. É muito legal. E as famílias, o que mais é legal é você ver as famílias felizes. Nossa, que ano, que legal. Então é muito bacana. Você é preceptor, né? Sim, também. Você gosta de ser preceptor? Eu adoro, isso aí é muito legal, é muito legal. Dá o certo trabalho, que às vezes você tem que tomar para não se envolver tanto com o aluno, mas eu gosto muito, porque muitas vezes os alunos querem confiar muito em você, né? Você fala, e muitas vezes eu paro e falo, nossa, o que ele está falando aqui, né? Como é que eu posso ajudá-lo, né? E como você vê, vai ajudando ele vai crescendo, ele vai ficar mais feliz. Um problema que ele tinha, ele fala contigo e você consegue ajudá-lo, né? Então é muito legal. Tem mais uma história aí que você pode comentar com a gente? Do quê? Da vida? Não, assim, do colégio, assim. Do colégio? É, No colégio. Eu vou lembrar uma, pode ser que aqui me cortem essa história. Tô brincando. Mas teve uma vez, quando chega esse horário, 7h30 da manhã, que tá todo mundo com sono ainda, tá, não sei o quê. E aí fica naquele pátio externo, né? Então, certa vez a gente estava nesse pátio externo, com tranquilidade, lá, conversando e tal, com os meus amigos. Já tinha mais alunos no colégio, né? E aí nós tínhamos uma outra empresa que cuidava aqui da cozinha, né? Enfim. E aí, de repente, a gente estava lá, com tranquilidade e tal. E aí sai um gambá, assim, né? Parece um gambá ali no meio do morro e tal. Nossa, o que está acontecendo? Esse gambá, olha que interessante e tal. Enfim. E aí a gente falou, nossa, o que é isso? Né? Um gambá, olha lá, todo mundo foi ver, né? E aí, de repente, sai a nutricionista. Aí a gente falou, nossa, o que é isso e tal? Ela falou, ó o gambá, ele tava lá dentro da cozinha, né? A gente falou, nossa, como assim, né? Tem um gambá lá aqui que eu não sei vendo aqui. Tô brincando, claro, né? Que ele invadiu lá e tal, e depois saiu, né? Eles estavam tentando capturar também, né? Mas como aluno a gente falou, nossa, essa é a carne que nos serve e tal. Claro que não, né? Tem toda a proteção, né? Mas eu lembro que como aluno eu fiquei, nossa, que foi divertido, assim. Eu lembro que depois a gente brincou bastante com isso, né? E quando
quando você era aluno já tinha todas essas quadras que tem hoje em dia? Não tem todas as quadras, não. Principalmente, digo, a quadra interna ali que tem a coberta, né? Que hoje também se usa, tinha. Tinha aquela externa, mas a gente não gostava muito, né? Porque era um pouco mais nivelado, então a gente parava pra chutar, a bola ia pro lado, enfim. Mas a gente jogava bets, tinha várias área livre, assim, sempre tinha, né? Sim. Tinha educação física, tipo, vários temas, assim, sei lá, um mês é bets, outro é basquete, futebol. Como Tinha que é isso. hoje em dia, tipo, tem um mês que é futebol, um mês que é basquete. Tinha isso? Tinha, sim. Tanto que agora quem dá aula pra vocês é o professor Thiago Cazon, ele também, né? Deu aula em todo esse processo, era muito legal. E isso eu agradeço muito, assim, porque você conhece vários esportes, né? E você tem esse privilégio, né? Sim. E era muito parecido, que a gente aprendia educação física, a gente levava pro recreio, enfim, era muito legal, né? E depois, mais pra frente, o que me marcava muito era que fazia como o professor Thiago Cazão joga muito bem futebol, né? Então ele fazia o time como se fosse os ruins do futebol contra os bons, né? E, enfim, eu mais ou menos ficava variando ali entre os ruins e os bons, né? Às vezes caía nos ruins, enfim. Mas eu lembro que era muito divertido, porque aí os bons ficavam lá jogando e tal, e o nosso time dos ruins era o raça, né? Vamos ganhar! Então era muito divertido e era muito bacana, né? Isso mais no ensino médio já, né? Mas no final. E também deve ser bom, né? Com o professor, ver o crescimento da escola. Antes só tinha 3 alunos, como você disse, agora tem um monte. 30 alunos por aí. Ah, não, isso é muito, muito legal, muito legal. Eu acho que é isso, não podemos perder essa essência, né? E, De tipo, ver as pessoas, né? Ver cada aluno como único, claro, isso não importa a questão de números, né? Mas antes, assim, eu lembro de conhecer o nome de todos, né? Isso também eu tento lembrar sempre, né? Ver aqui e tal, mas quando começa a aumentar muito o número, você fala, nossa, quem que é esse e tal, esse aqui eu não conheço. Mas que é muito legal, acho que não vamos perder essa essência, né? De conhecer cada pessoa, cada família. E de vez em quando você era aluno, vinha uma vivência, assim, ou... Aí vinha. E tem uma história muito divertida. Enfim, veio uma vez fazer vivência, 3 alunos. Então vieram fazer vivência, foi muito divertido, e passaram um dia com a gente e tal. E tinha um, que era um loirinho assim, tal, bem agitado. Ele colocava, super agitado e tal. E aí nós falamos, nossa, seria muito legal que entrasse os outros 2, menos esse loirinho. Ele falou, não, tinha que entrar os outros 2, que eles são muito gente boa e tal. E quem entrou? O loirinho. A gente falou, putz, só ele e tal. Mas depois a gente virou um grande amigo dele, né? Mas, enfim, muito bacana, né? Mas eu lembro disso, tinha muita vivência e era muito legal. Sim. E acho que o pessoal gostava porque tinha esse ambiente muito bacana, né? E eles ficavam meio, assim, tipo, impressionados, assim, porque, tipo, numa sala de aula, em qualquer colégio, tipo, geralmente tem, assim, muitos alunos, e daí eles vieram aqui e só tinha 3 alunos, como você disse. Olha, eu acho que sim, mas também isso foi... 3 alunos foi só no 4º ano, né? Sim. Depois no 5º eu lembro que entraram vários, né? Na minha sala, né? Então de 3, tudo bem, fomos para 9, 10, né? Então já começa, nossa, aumentou 100% aqui de alunos, entraram mais 3, né? Mas que já tinha, mas o pessoal se impressionava, assim. Gostavam muito e gostavam muito desse clima de amizade que nós tínhamos aqui, né? Era muito, muito bacana mesmo, né? Você falou que tinha o professor regente, né? Ele dava todas as matérias também? Sim, no Fundamental 1, sim. E- E às vezes as aulas com os especialistas, então como também nesse momento o colégio era integral, 100% integral, né, para todos os alunos, né? Depois teve essa mudança para frente, o meu período ampliado. Então, as aulas que tinha de espanhol, de inglês, de música, enfim, às vezes unia-se as turmas, né? Então a gente fazia junto. Mas o regente sim, dava todas as matérias Sim. e depois os especialistas davam. Então era também muito divertido que a gente tocava o terror de certa maneira, assim, nas aulas como também aluno, né? Agora você vira como professor, você tem que ajudar, né? Mas enfim, então, Até música era o mesmo professor? Eu tinha um professor... como assim? Era o professor regente também que dava música? Ou... Não, tinha um professor especialista de música. Muito obrigado, professor. De nada, à la ordem, como diriam, estou aí à disposição.